Gente, a conclusão, eu gostaria que houvesse muita atenção e dizer aos senhores e senhoras, eu, juntamente com as minhas cooperadoras, a quem eu quero agradecer muito, né? Também agradecer mais uma vez a equipe que atuou de modo muito capaz, muito competente, de forma assídua, né? Levantando todos os dados. Nós queremos, inclusive, agradecer essas pessoas e dizer que elas merecem um louvor pelo trabalho que prestaram, né? Foram designadas para compor esse grupo de assistentes e auxiliaram com muita eficácia, né? Os nomes que nós já lemos há pouco, que assistiram à comissão. Na conclusão, na condição de representante dos munícipes da audiência, essa é a conclusão do relator da CPI, que é o vereador Adalberto Amaral, este que nos fala. Na condição de representante dos munícipes da audiência, considero bastante gratificante o fato de ter sido escolhido como relator dessa importante e significativa comissão parlamentar de inquérito, tendo em vista que, ao lidar com a questão do levantamento pela natureza das ações concernentes às atribuições que são designadas, obedecendo sempre os preceitos tanto constitucionais quanto regimentais, pode constatar, a partir do acesso às diretas das documentações, das quais certificamos que algumas supostas irregularidades, das quais várias vezes ouvimos dizer sobre sua existência, né? Deu para constatar, à luz das respostas às indagações muito bem formuladas pelo presidente da comissão, o nobre Gil, o senhor José Antônio Martins Filho, que atuou e foi nomeado presidente da comissão, vereador Zezinho, que ouviu vários esclarecimentos sobre o que se suspeitava que fosse prática criminosa. Temos como exemplo o processo administrativo número 3383 de 2014, que é isso aqui, que traz como fundamento várias denúncias proferidas pela auxiliar de enfermagem, servidora Eliane da Conceição Santos. Aliás, quero abrir o parênteses rapidinho, para dizer do meu carinho e respeito dessa moça. É uma servidora antiga da saúde, né? E nos tempos em que ela atuou nas suas funções, né, no período que esteve comigo lá na saúde, foi quando eu a conheci e pude perceber, né, o interesse dela pela lisura nas questões de respeito às questões das atividades públicas, né, da nossa gestão. Temos, por exemplo, o caso do processo 333, que traz como fundamento várias denúncias proferidas pela auxiliar de enfermagem, servidora Eliane da Conceição Santos, que até então, sem conclusão, tendo em vista que no meio não consta os depoimentos das partes envolvidas em seu relato. Eu aqui quero abrir uma parêntese para dizer por que eu observei desse ponto. As pessoas que deveriam, ou seja, que ela citou no relatório dela, nós temos aqui talvez mais de 2 quilos de papéis, fora os que estão em outras instâncias que também foram levados para lá a denúncia, mas está prejudicado, de certa forma, porque as partes envolvidas não foram ouvidas, né? Não sei, enfim, para nós é uma peça do processo que está incluso, né? Não estou dizendo que isso aqui terminou. Provavelmente deu para perceber que é um trabalho, né, um processo que tudo leva a crer que poderá ser arquivado por falta de provas. A CPI acolheu o depoimento apenas da aludida servidora, como eu disse há pouco. As pessoas que também essa servidora relatou, né, foram várias pessoas, né? Aí eu quero colocar aqui uma questão que deu
desculpas, inclusive, se a minha avaliação não está correta. Eu, pessoalmente, como relator, participei da oitiva com a mesma e achei que nos 13 itens que a mesma enumerou, concluí que houve perda de qualidade. Pois achei muito confuso e me passou uma impressão que existia entre a servidora pública e as pessoas arroladas no respectivo episódio problemas pessoais. Contudo, soubemos que a servidora, erroneamente, não sei se acertou ou não, mas o direito é dela, registrou também as mesmas denúncias junto ao Ministério Público Estadual. Ressalto então que a referida denúncia já está tramitando no formato de processo ou em formação de ação de improbidade administrativa. Só nos resta, com relação a esse caso, aguardarmos o resultado final. Bem claro isso? Espero que tenha sido, né? Com relação ao processo administrativo dos 3.326, tudo leva a crer que o mesmo poderá ser arquivado por falta de provas e a CPI conclui na pessoa do seu relator como sendo desnecessário, concluiu na pessoa do seu relator como sendo desnecessária a convocação das pessoas arroladas como parte envolvida por ela para prestar depoimento. Outro assim, com relação às diversas situações, outra coisa muito importante, que todos os senhores e senhoras atentem para esses detalhes aqui. Outro sim, com relação às diversas situações que motivaram a abertura da presença CPI, devo ressaltar que, infelizmente, verificou-se a falta de documentação comprobatória suficiente para responsabilizarmos a prática de improbidade administrativa apenas o representante executivo atual. Tendo em vista que percebemos que, ao longo dos anos, se institucionalizou, preste atenção, se institucionalizou o uso do aparelhamento da rede pública de saúde, não só em São Pedro da Aldeia, bem como isso vem acontecendo nos demais municípios. Ao meu ver, há que se fazer valer a lei da improbidade administrativa, que, à luz da lei, é um instrumento punitivo para quaisquer um que se utilize da referida estrutura, objetivando prender o usuário da rede de saúde em troca de favores com o uso daquilo que é garantido ao cidadão constitucionalmente para a sua atividade humana, a saúde. Vejo que as tais práticas podem ser, por exemplo, como a citada aqui, segundo denúncias, constatou na relação fornecida pela farmácia central, onde pode se encontrar a mesma pessoa pegando em seu nome medicamentos de várias espécies para sair entregando a quem o médico receitou. Ao invés do próprio paciente ter seu próprio acesso facilitado junto ao órgão e ser educado quanto a essa famosa facilidade, ou seja, quanto a essa famosa facilidade. E não mais ficando preso a quem quer dizer. Penso que, quando essa prática abusiva e delituosa, quando essa prática tiver seu fim, essas práticas do caso tiverem seu fim, provavelmente a rede de saúde passará a ter medicamentos e outros insumos disponíveis aos usuários que passarão, assim, a ter seus direitos respeitados. Isso é o que eu pude verificar e que a gente verifica ao longo de anos. Essas práticas que nós muitas vezes, vamos abrir uma CPI para investigar erros do prefeito. Mas particularmente, a gente tem esses esquemas. Eu, graças a Deus, não tenho. De gente que está por aí fazendo alguém lá na frente do outro. Aí a gente quer corrigir quem? Claro que um erro não justifica o outro. Eu tenho também essa ciência.
condição da população sem alguém ser usado como modelo para beneficiar o cidadão. Essa prática é antiga. A saúde hoje, na verdade, ela está desse jeito por isso, né? Por causa do uso indevido lá de trás. Isso não vemos como sendo falhas que continuam no atual governo. Porque, como eu disse, se institucionalizou uma prática do uso do planejamento da saúde para promoção pessoal, para, né, se valer politicamente. Continuando, em relação aos psicogitos sobre a possibilidade, além, em relação aos psicogitos sobre a possibilidade de fraude em processos licitatórios, esse relator conclui que existe uma possibilidade muito pequena dessa prática estar acontecendo, dessa gestão, pois toda a movimentação financeira da Prefeitura Municipal, São Pedro Aldeia, se faz periodicamente, trimestralmente, por obrigação legal, a devida prestação de contas, que acontece sempre no espaço legislativo, além de que os mesmos são submetidos ao crivo do Tribunal de Contas do Estado, né? De alguns anos para cá, continuando, de alguns anos para cá, todas as licitações passaram a ser feitas por meio do pregão eletrônico. E ainda, seus resultados são expostos no portal da transparência em nosso sítio eletrônico. Uma das práticas que são inadequadas, que constatamos, foi a existência dos supostos cartéis. Formação de grupos de fornecedores de medicamentos acordados entre si para vencer licitações. Ou seja, às vezes não conseguimos entender o porquê de uma gestão para outra gestão, que passa de uma para outra, quase sempre são os mesmos fornecedores. As secretarias municipais de saúde, mesmo em suas transições de gestores, por mais que não queiram, acabam sempre enredadas com os mesmos fornecedores. Acho que não estou mentindo. Uma das situações que as obriga a esses entrelaços se dá pela obrigação, que eu julguei assim, da aquisição de medicamentos com mandados judiciais, ou seja, por mais que se possa fazer da lei 8.6.6, lei de licitação, extrapolando os princípios constitucionais da administração pública, tendo em vista o número volumoso que vem surgindo do Estado, como nessa própria CPI, temos relatórios de notas fiscais com valores altos, como por exemplo uma nota fiscal do valor de 68 mil, que podem ser perfeitamente, pode estar relacionado aí, né, várias notas fiscais que somam-se a isso. Estou falando como exemplo, pode não ser esse caso aqui, né, mas quando eu trabalhei na saúde, 5 anos, né, a gente lidava com isso. Então tem um global e vão emitindo as notas fiscais parciais e a Fazenda vai pagando de acordo com as notas que vão ser emitidas, né, todas elas sendo acostadas ao processo humano, no caso. Valores fornecidos de medicamentos calculados, onde o fornecedor juntou todos os valores e emitiu uma nota fiscal só. Como disse, esse ilustre relator, anteriormente podemos aqui relacionar abaixo os vários motivos que vêm tornando a nossa rede pública de saúde aparentemente inviável. Primeiro ponto: uso indevido de sua estrutura, buscando promoção política e pessoal, sendo essa uma prática perversa, fazendo com que o acesso para muitos se torne quase que impossível.
tendo em vista que só se beneficia os apadrinhados, ou seja, quem consegue o apoio de uma pessoa que dispõe de fácil acesso em detrimento dos outros, né? Para as tais pessoas, se consegue, quando se encontram na rede de medicamentos, facilidades para se consegue facilidade para conseguir exames, mesmo sendo de alta complexidade. O acesso para se internar o paciente depende, por exemplo, do CISREG. Esse famigerado CISREG, né, que o Estado criou aí, que para alguns pode ser bom, mas para a população não é, porque quando antigamente a gente sabia que o hospital tal tinha uma vaga, você ligava para lá e conseguia vaga. Hoje, ficam pessoas das emergências de São Pedro e de outros municípios, 15, 20 dias desses, vendo uma bacia quebrada, e não se consegue uma internação, porque o hospital tal tem que falar primeiro com algum político. Tem essas coisas, né? Ou então, abre-se uma vaga para o sujeito lá em Cabeludo. Aí vai uma pessoa com a bacia quebrada, fraturada, dentro de uma ambulância, 5 horas e meia de viagem. Uma vez cheguei a conseguir um helicóptero para levar uma senhora, colega nossa que faleceu, porque foi conseguir lá, né? Então, o CISREG, que é o sistema de regulação, ajuda de um jeito a trabalhar de outro, né? Às vezes vão conseguir uma vaga e fica enrolando, demorando, e o negócio é complicado. Então, por mais que a gestão pública municipal queira facilitar o munícipe, ele está refém de um esquema de montário que você não vai conseguir por perto, muitas vezes, aquela internação para aquele paciente, ou uma cirurgia, né? Como é o caso que acontece aí do índio, né? É que você espera 2, 3, 4 anos e às vezes acaba, quando sai a vaga, acaba morrendo. O outro item, o município não dispõe de condições conforme deveria no profissional médico, o que se leva a se ter grandes dificuldades para se contratar, por exemplo, bons profissionais. E quando se contrata, o mesmo não se sente motivado a permanecer. Logo, resolve abandonar o contrato, a exemplo, por exemplo, de médicos pediatras, que não se encontram quase no município, que hoje estão se tornando às vezes mais difíceis, né? Se ter alguém disponível para, por conta de sua escassez, dependendo de sua especialidade, só se consegue contrato de sobreaviso. Aquele médico que não quer ficar na unidade e recebe uma ligação dizendo: onde está o paciente que precisa dele? Aí ele vai: estou chegando. E quando ele chega, o paciente já foi. Essas são as dificuldades que nós encontramos lá de hoje. Quem entende o mistério sabe o que eu estou falando. O laboratório público, por exemplo, já chegou, eu posso provar isso, inclusive na gestão de 2006, por aí, chegou a receber o título de excelência por seus serviços prestados à população, chamado ISO 9002, um título de qualidade, chegando a atender em torno de 150 munícipes dia. E tendo em seu quadro funcional excelentes profissionais, cuja estrutura aos poucos foi sendo sucateada. Eu não estou falando do início de Chumbim para cá, não. Eu estou falando que vem de longe. A institucionalização da prática, ela continuou. Chegando ao ponto da Secretaria Municipal de Saúde passar a depender de serviços prestados por empresas privadas. Por quê, né? Os serviços de mamografia, por exemplo, esse é um serviço aqui, companheiros, muito importante para as nossas mulheres, esposas, mães, filhas. Esse serviço, por exemplo, muitas mulheres enfrentam dificuldades e quase não se consegue fazer no município. Aliás, não se consegue, se não for particular. O serviço de mamografia prestado por clínica privada, também da gestão anterior,
deixou de ser feito por falta de pagamento, ou seja, atrasava-se muito, né? Além de motivos outros. Sofreu uma intervenção do Ministério da Saúde, sendo inclusive obrigado a devolver recursos cuja clínica, ao que parece, recorreu judicialmente, contestando sobre o caso para não prestar mais o serviço ao município. Eu queria explicar rapidinho, para quem está interessado em ouvir, quem não está, desculpa. Eu queria dizer o seguinte: existe a chamada tabela SUS que é praticada, né? E na tabela SUS, o município recebe de volta os recursos que são bem menores que os que se cobram pelos planos de saúde ou dos consultórios particulares. Então, por exemplo, vamos dizer assim um exemplo: a extração de um dente no particular custa 70 pratos. Mas na tabela SUS, para o município, né, ele custa em torno de, vamos dizer assim, hoje, vamos dizer 5, 6 reais, por exemplo. Então é uma tabela, como as outras, que tem um valor muito alto, e todos os quantitativos de prestação de serviço dos usuários da rede, eles são listados e são informados à União com o dinheiro voltado para a Secretaria. Né? Funciona assim: uma cirurgia eletiva, né? Custa, como alguns cobram aí, dependendo do caso, R$ 1.500. Né? Mas na tabela SUS tem um valor bem menor. E muitos profissionais não querem prestar serviços às prefeituras de acordo com a tabela SUS, porque para eles não é lucrativo. Né? E é claro que tem aqueles que estão no município, antigos do município, pessoas que nós temos que respeitá-los, porque são pessoas que gostam do município, já vivem aqui com as suas funções, prestando seu serviço há muitos anos. Então são pessoas que se dispõem a prestar esse serviço. Né? É assim que, por exemplo, nós temos os serviços prestados pelo Chile, né? Pela Radiomed, que prestava esse serviço, e outros, como fisioterapia, né? Que são pessoas daqui erradicadas do município. Por consequência desse desmantelamento, o pronto-socorro, no final da gestão anterior, chegou a fechar as portas, tendo sido reaberto pelo atual prefeito, juntamente com sua primeira secretária de saúde, a doutora Analice. Essa, por sua vez, se deparou com um quadro bem caótico. Posteriormente, algumas incompatibilidades, né, fizeram com que ela deixasse a secretaria e foi sucedida, se não me falha a memória, pela doutora Vanessa, cuja doutora Vanessa foi sucedida pela doutora Isaura. A doutora Isaura foi sucedida por um outro parece, doutor Ricardo, que ficou 15 dias, e o doutor Ricardo parece que foi sucedido pelo doutor Gil Puxuzinho, prefeito, que assumiu Ufologia da Saúde, e depois o doutor Cláudio Sartori, que está aí atualmente. Quanto à condição de atendimento ao público, por parte do Programa da Atenção Básica, né, e do PSF, uma das razões também que verificamos recentemente se deve ao número demasiado de moradores que aos poucos vieram escolher o nosso município como local para fixarem suas residências. Ou seja, a estrutura que outrora era suficiente deixou de ser. Ao meu ver, o Estado e o Ministério da Saúde deveriam reavaliar tal situação. Né? Tendo em vista que o que tínhamos, era mais ou menos suficiente para um quantitativo de aproximadamente 65 mil habitantes. Isso há mais ou menos 10, 11 anos atrás. Né? Ou seja, o nosso município é um dos municípios da região do Vale que mais cresce. Contudo, o aparelhamento necessário para atender a população nossa, a audiência, e também aos demais que vêm para cá e passam a ter os mesmos direitos,
a estrutura continuou sendo praticamente a mesma. Né? Pode ter modificado, Vereador, pouca coisa. vereador, pela ordem, eu vou pedir a Vossa Excelência que se atenta ao relatório e depois das justificações Pois não, pessoais. eu concordo. Obrigado. Deixa assim. Obrigado. Bom, isso há mais ou menos 10 anos atrás, e em poucos anos o município chegou a mais ou menos, eu digo hoje, até mais de 96 mil moradores. 96 mil habitantes. Se tivéssemos ainda agregados ao então segundo distrito, de Guarda Grande, que se emancipou, hoje estaríamos com mais ou menos 130 mil habitantes. Senhor primeiro secretário, presidente dessa comissão, me perdoe, mas eu necessito fazer isso passo a passo, para economizar depois do tempo. Acho que na condição da função que eu estou ocupando, eu preciso concluir esse trabalho para que todos não saiam daqui com dúvidas, né? Logo percebe-se que as forças constituídas precisam se reunir e discutir métodos, presta atenção, senhores e senhoras. Logo percebe-se que as forças constituídas precisam se reunir e discutir métodos que busquem solucionar ou, ao menos, amenizar o mínimo que se necessita para atender mais confortavelmente a atual demanda. Eu gostaria, inclusive, e estou desejando, né, que a TV que está filmando, e todos os demais representantes da imprensa, que esses reclames aqui que estou fazendo em nome da nossa população, chegue às orelhas do nosso governador do Estado e ao ministro da Saúde, porque isso é a verdade. Né? O sujeito saiu lá da completa do Alemão, veio morar essa coisa aldeia, ele está faltando lá e está, né? Não vou dizer que está sobrando aqui, mas ele é um morador a mais aqui, sendo um a menos lá. Né? Então, essa questão é preciso que os governantes se reúnam para discutir, porque depois da criação das UTPs na capital, os municípios da periferia vêm crescendo, principalmente na região dos lagos, assustadoramente. Né? Então tem que ter para toda a população, saúde, educação, todos os direitos constitucionais. Por conseguinte, as unidades do Programa de Saúde da Família, PSF, atuam atuam muito aquém em relação ao excessivo número de cadastrados para cada unidade, o que acaba gerando motivos de constantes reclamações e descontentamentos por parte dos usuários, tendo em vista as precárias condições de atendimento ao demasiado número de pessoas para cada unidade. Exemplo, o bairro São João, por exemplo, precisaria ter mais umas 3 unidades de saúde da família e só tem 2. É claro que alguma coisa está errada. As supostas irregularidades apontadas não evidenciam a má-fé ou dolo do gestor público do âmbito da saúde. Haja visto o esforço da administração em colocar em prática políticas públicas de saúde que atendam às necessidades da população de acordo com a sua capacidade orçamentária. Em função disso, cabe salientar as várias nomeações de gestores para a pasta da saúde, com o objetivo maior de atender os anseios da população e prestar um serviço de qualidade. Ou seja, a gente vem percebendo, nesse quesito, a vontade do prefeito em acertar nessa área. Porque se não fosse assim, estaria no mesmo secretário até hoje. Expostas todas as considerações acima, a condição de quem exerce a função fiscalizadora, como é o nosso caso, deste legislativo, o relatório é pela improcedência das supostas irregularidades apontadas. O relatório é pela improcedência das irregularidades apontadas. Por fim, devo ressaltar que na condição de relator dessa CPI, eu pude verificar a intenção permanente do Executivo
neste caso o senhor prefeito Paulo Chubim, em executar as ações necessárias à boa prestação de serviços à área da saúde. São Pedro da Aldeia, 10 de dezembro de 2015, temos aqui os nomes dos membros da CPI, sendo o presidente o senhor, a quem respeito e tem muito carinho, o senhor Zazinho, Pedro Zazinho, o relator Adalberto Carlos Ferreira e membro Emílio Souza Martins. Para fechar, eu só queria dizer a todos que qualquer cidadão tem o direito de manifestar suas insatisfações. E nós precisamos, juntos, como isso que eu coloquei aqui, os conselhos, as associações, os poderes constituídos, sentarem, porque nós precisamos achar um caminho melhor de solução para a saúde. Não está assim, como nós reclamamos agora, que vimos aqui, só em São Pedro da Aldeia. A coisa é complicada. Nós vemos a nível nacional, a presidenta Dilma, por exemplo, lutando para poder voltar com o CPMF para auxiliar na questão dos recursos necessários para melhorar essas questões. São situações difíceis, por mais que o governante busque e apresente projetos e maneiras para amenizar a situação, essas burocracias, as divergências, processos, enfim, tudo isso atravando o negócio, dificulta. Mas eu acho que todas as partes precisam mostrar a verdadeira vontade de apresentar soluções. E não, muitas das vezes, o que nós fazemos por aí, apenas crucificar e não apresentarmos como pode ser resolvido, ou dizer, pode contar comigo. Senhores a todos, muito obrigado, Deus abençoe, e eu espero que nós possamos encontrar e auxiliar o governo e a população com quem temos um compromisso, porque fomos às urnas dizer que nós nos dispunhamos a apresentar melhores soluções, e isso por consequência também das questões das dificuldades que internacionalmente vivemos. Nós não estamos diferentes e nem fora da federação. Nós estamos aqui vivendo as mesmas consequências. Deus possa abençoar a todos, o presidente Guga, meus colegas vereadores, presidente da comissão, vereador Zazinho, Deus abençoe o senhor e a todos os demais que contribuíram no levantamento desse trabalho. Obrigado.